Oi, pessoal, eu sou a Natália aqui da Stays, vocês já me conhecem, eu represento o marketing da Stays e hoje eu tô com o Felipe aqui de novo, da Latam, do Airbnb, representante oficial do Airbnb aqui com a gente. Oi, Felipe, tudo bem? Olá, Nath, tudo bem? E por aí? Tudo certo. Bom, na medida do possível, né? Vamos andando e fazendo as coisas melhorarem nesse ano muito louco. Com certeza. Então, gente, como vocês já devem ter visto o primeiro vídeo dessa nossa série, que ela nasceu justamente com esse momento difícil que a gente está passando, para tentar informar as pessoas que fazem aluguel de temporada no Brasil da melhor maneira possível, com a nossa fonte direta de informação, nosso parceiro Airbnb. E aí eu estou representando vocês aqui nessa hora, nessa série de vídeos, para perguntar tudo que passa pela nossa cabeça, todas as nossos anseios, questões e discussões que precisam ser feitas nesse momento, para a gente entender, né, o que fazer, basicamente, como lidar com a situação, como melhorar os anúncios no Airbnb, como tirar o melhor proveito da plataforma que, enfim, que representa a fonte de renda, às vezes principal, de muita gente no Brasil, né? Então, hoje a gente vai discutir como realmente otimizar os anúncios, como tirar o melhor proveito da plataforma, que são dicas que a gente já cobriu bastante no nosso blog, mas nada melhor do que ter as melhores dicas diretamente de alguém do Airbnb, e que as coisas mudam muito rápido aí, Felipe, né, também. Com certeza, especialmente nesse período, né, de pandemia. Então, assim, mudanças que deveriam ocorrer ao longo de anos acontecem em semanas agora, né? Então, concordo, super importante a gente manter essa conversa aí, né, com uma frequência boa, para ter a oportunidade de atualizar vocês em todas as tendências do que está acontecendo e passar dicas aí de como capitalizar, né, e como absorver mais parte dessa demanda. Exato, e a parceria tá dando tão certo, esses vídeos estão ficando tão legais, e os conteúdos que a gente está fazendo, que a gente vai fazer isso quinzenalmente, gente. Então, cada 15 dias vai ter uma atualização em vídeo, tá? Que a gente vai colocar numa página de parceria com a Airbnb, que é essa que eu vou botar agora aqui na tela para vocês verem. E aí vocês podem acessar sempre essa página, que vão ter os novos vídeos e também outras atualizações com links importantes do Airbnb, novos blog posts e artigos que a gente faça sobre o assunto, para vocês ficarem feras e o mais possível aí na plataforma, tá? Então, vamos lá para a nossa conversa de hoje, Felipe. Bom, a gente quer começar sempre com um status de como estão as cidades brasileiras aí nesse momento, para a gente entender, estamos melhorando, quais cidades estão se destacando, o que a gente pode esperar de um futuro próximo, quem sabe agora, né? Com certeza, vamos lá então, né? Então, primeiro eu vou falar de um dado mais geral, Brasil, e depois a gente entra um pouco mais nos detalhes. Show! O Brasil, né, a recuperação no Brasil tem sido muito rápida, né? As coisas estão caminhando de uma forma melhor do que nossas mais otimistas projeções, né? Dito isso, por mais que o volume de negócios no país em si esteja retomando, né, níveis do ano passado e até voltando a crescer em alguns aspectos, né? E houve uma redistribuição muito grande do turismo no país, né? Das viagens em geral, não só turismo no país, né? Então, áreas que recebiam um peso muito grande antes da pandemia, como grandes centros urbanos, né, perderam um pouco de força. E a grande recuperação tem ocorrido em locais pequenos, né, com pouco fluxo de pessoas, perto de grandes centros urbanos, né? Então, essa tendência segue, né, e tem acelerado. Então, por exemplo, né, no estado de São Paulo, litoral, interior, no estado de região oceana, Lagos, etc. Enfim, perto de Florianópolis, né, da Guarda do Embaú, em Imbituba, Serra Gaúcha, Nordeste, né, que era uma grande preocupação nossa por ter uma dependência muito grande de avião, né, então pessoas do próprio Brasil viajando para o Nordeste, pessoas da Europa, dos Estados Unidos, né, não existia essa preocupação, mas o turismo interno do Nordeste tem voltado muito forte, né. Então, pessoas de capitais do Nordeste indo para lugares secundários dentro dos próprios estados, né? E para estados próximos. Então, assim, a gente está muito feliz em ver uma recuperação aí muito mais rápida do que a gente imaginava no Nordeste também, né?
Ah, legal. Bom ter essas notícias aí diretamente de vocês, Felipe. E aí, assim, independente do local, que a gente sabe que influencia muito nas reservas agora, né? Que realmente não tem o que fazer, onde estão nossas acomodações, de repente uma cidade que não está permitindo agora acomodações, enfim, esses fatores a gente não tem como mudar. Mas, e as pessoas que já podem hoje, né, trabalhar para divulgar bastante as acomodações, que de repente tem um fluxo de turismo, mesmo que seja um turismo de business ou um turismo da pandemia, de ficar mais tempo em um lugar isolado e tudo mais. O que as pessoas, as acomodações, os anúncios que estão tendo visibilidade agora, né? Essas pessoas que estão conseguindo ter um trabalho legal no Airbnb, a gente consegue ver características em comum nessas acomodações ou nesses anúncios que a gente pode tentar otimizar os nossos? Tu vê alguma coisa dessas características em comum? Se puder, dê todas as dicas pra gente. Claro, vamos lá, né? Então, vamos separar em diferentes categorias aqui, né? A gente está vendo que existe uma mudança de comportamento dos hóspedes, né? Então, o que eles estão buscando, né? O que faz parte do processo de tomada de decisão mudou, né? Na época da pandemia. Uma coisa que agora tem sido bem diferente de que era antes, né? Do Covid, os hóspedes realmente teriam necessidade de entender para onde eles estão indo, né? Então, assim, o conteúdo da página realmente tem uma relevância muito maior do que tinha antes. Tenha certeza de que todos os cômodos da casa, todas as comodidades, todos são representados em fotos, né, no seu álbum. Tenha certeza que a descrição é muito bem explicada, que vocês não estão falando simplesmente de apartamento de 3 quartos ou 2 quartos, mas estão falando da experiência que o hóspede vai viver, de quais medidas vocês estão tomando para evitar problemas, né, de saúde, né, e aumentar a segurança dos hóspedes, por aí vai, né? Então, assim, é muito importante nesse momento ter esse cuidado de trabalhar o conteúdo da sua página de forma que o hóspede tenha um entendimento grande de aonde ele está reservando antes de se comprometer com uma reserva. O comportamento geral do hóspede na plataforma como o Airbnb, eles fazem uma busca, colocam os filtros, né, e acham lá uma página de opções que as pessoas têm para viajar, né? Então, nesse momento, abrem 3 ou 4, 5, né, anúncios do Airbnb e mandam mensagem, talvez, para todos esses anúncios, né? Quando uma pessoa está na emoção de agendar uma viagem, existe aquela questão de querer responder, querer uma resposta rápida, né? Querer resolver logo de uma vez. Então, digamos que tem 5 anúncios que receberam uma mensagem. 2 responderam em 10, 15 minutos, 2 responderam 4 horas depois e o último respondeu no dia seguinte, né? Muito, muito, muito provavelmente os que responderam entre 10 e 15 minutos pegam aquela reserva. Então, assim, mais importante do que nunca, responder de forma rápida e eficiente. E é por isso também que nós lançamos o nosso novo sistema de mensagens, né, na plataforma. Então, está completamente estruturado e está muito mais poderoso para atender essa nova necessidade de vocês, tá? Então, tem essa parte aí. Essa cautela geral e essa necessidade de ter uma segurança não só da acomodação, de ver todas as fotos possíveis, todo o conteúdo possível, mas também saber que vai ter um apoio de um eventual cancelamento, um eventual problema ali na acomodação, que a conversa deixa a pessoa um pouco mais calma. É por aí? Com certeza, é bem por aí mesmo, né? Então, as pessoas estão buscando se reassegurar, né? Estão buscando saber que realmente tem uma pessoa por trás ali que está cuidando do apartamento, que está tendo certeza que as medidas estão sendo tomadas, né? Para aumentar a segurança. Então, essa comunicação tem sido muito importante no momento, né? E garantir que o hóspede realmente tenha esse entendimento. Então, por exemplo, se você quer reduzir o volume de mensagens que você recebe no momento, durante a pandemia, tenha certeza que o seu anúncio está muito bem explicadinho, com foto de tudo, né? Bem detalhado. Uhum. Tá bem? E uma pergunta que me surgiu agora que algumas pessoas fazem é a questão de alterar o conteúdo, né? Que tem muita gente que tem medo de alterar o conteúdo e, de repente, perder reserva ou perder visibilidade. Tem alguma opinião sobre isso, alguma informação? Olha, nós temos dados, assim, sempre foi o caso no Airbnb de que mais fotos geram mais reservas ou uma descrição mais detalhada gera mais reservas. Isso é mais evidente do que nunca no Airbnb no momento, né? Uhum. Então, totalmente encorajo vocês a fortalecer seu conteúdo, né?
Você, assim, obviamente, se você remover, né, e diminuir o volume de informação que tem lá, isso deve prejudicar seus negócios, mas não tem nenhuma contraindicação em melhorar nesse sentido, né? Então, o fato de vocês trocarem o conteúdo, adicionarem mais fotos ou colocarem fotos de qualidade melhor, descrição mais bem detalhada, só vai ajudar, né? Não tem nenhum ponto em que isso atrapalha o negócio de vocês, né? Só deve trazer uma nota positiva. Perfeito. E você me lembrou também, Nath, de que é muito importante mapear, mais do que nunca também, as comodidades, né, no Airbnb. Então, se você tem um ferro de passar, tenha certeza que isso está mapeado no Airbnb. Vou falar por quê. Muitas vezes, é muito comum no Airbnb, os hóspedes marcarem os filtros, né, na busca. Então, filtrar muito as pesquisas dentro do Airbnb. Então, se você tem alguma coisa que não consta, né, no mapeamento, o hóspede, você nunca vai ter a chance de mostrar sua proposição para esse hóspede, ele nunca nem vai ver seu anúncio. Por mais que esteja escrito na descrição, você nunca vai ter a chance de, né, de vender esse anúncio para o hóspede nesse sentido. Então, vale muito a pena tomar esse cuidado. Entendi os filtros, né? Mais uma coisa nesse assunto também. Uma coisa mais importante no momento, então, você tentando quebrar, inclusive a gente vai fazer uma apresentação na quinta-feira que vem sobre isso, né? Quebrando cada um dos quesitos, né, da sua avaliação no Airbnb, cada um deles explicando o que tem por trás de cada um e melhores práticas para melhorar, né? Mas para adiantar, no Brasil, as duas maiores áreas de oportunidade no momento são limpeza e custo-benefício. Na questão da limpeza, é bem claro, protocolo de limpeza, leia, né? Viva o protocolo de limpeza, adote no Airbnb e tenha certeza que está sendo bem trabalhado. Isso vai dar uma melhora muito grande no seu volume de reservas. Na questão de custo-benefício, tem coisas muito simples que podem ser feitas que vão realmente aumentar e alavancar suas reservas. Então, a gente vê um impacto muito grande, né, em conversão, em anúncios do Airbnb que tem itens básicos como secador de cabelo, ferro de passar. Então, às vezes, um secador de cabelo é algo que, né, que não é um investimento muito caro, mas que gera uma vantagem, né, um aumento de conversão significativo dentro do Airbnb. Isso é muito interessante. Eu, como usuária de secador de cabelo, eu odeio viajar com secador de cabelo. Então, quando não tá na Airbnb ali, eu pergunto também. Então, realmente faz, assim, tu tem a métrica aí que comprova isso e faz todo sentido também como viajante, né? E não só, mas eu acho que passa essa ideia que a gente sempre fala ali no blog, gente, de profissionalização, né? De fazer as pessoas entenderem, fazerem os potenciais hóspedes entenderem que, apesar de ser uma casa que a pessoa vai se sentir num ambiente mais acolhedor do que outros tipos de acomodações, ela não vai precisar ir atrás de coisas básicas que ela precisaria, como se fosse a casa dela realmente, né? Então, eu acho que isso é um exemplo muito óbvio, assim, de uma coisa muito fácil, um detalhe muito fácil que dá para mudar e que tu está dizendo que pode ter um impacto muito bom nas reservas, né? Não, sem dúvida, isso é um dado que a gente está estruturando para dividir com vocês, mas eu fiquei impressionado quando eu vi o impacto de um secador de cabelo na conversão, é uma coisa louca, né? E nessa linha também, para melhorar, né, a questão de custo-benefício nas suas reservas, né? Coisas básicas, por exemplo, sal, pimenta, toalhas, né? Então, se o hóspede entra no seu apartamento, ou na casa, ou, né, no tipo de propriedade que seja, e tem que realmente bater e voltar e sair para ir no supermercado para comprar sal e pimenta, muito provavelmente, né, por mais que seja uma coisa barata ou seja uma coisa não muito racional, o comentário não vai vir tão bom como poderia vir, né? Então, esses detalhezinhos fazem toda a diferença, né? E, como vocês sabem, quanto melhor sua nota de comentários, mais visibilidade você tem na plataforma, maior a conversão. Então, é importantíssimo tomar esses pequenos cuidados. Perfeito, perfeito. A gente sempre fala aqui para tentar estimular esse comentário, né? Pedir realmente, que às vezes as pessoas esquecem, porque é algo extremamente importante, né? Para qualquer negócio, mas principalmente acomodação e acomodações no Airbnb, né? Faz toda a diferença. Uhum. E falando assim nesse posicionamento, Felipe, assim, de se destacar cada vez mais na plataforma, a gente sabe que existe a questão do superhost, né? No Airbnb. E a gente não explorou muito esse assunto ainda aqui na Stacy. Eu acho que seria um momento legal contigo tu dar um overview pra gente e falar assim, existe uma forma de
qual que é o shortcut? Não tem shortcut, eu sei, mas qual que é a maneira que a gente pode chegar a ser superhost? Com certeza, vamos lá. Esse é um assunto muito importante, né? Como você deve imaginar, existem muitas pessoas que filtram por Superhost, né? Então, só reservam fora de Superhost quando não acham, né? Então, realmente, é extremamente importante e talvez seja o item do Airbnb que tem o maior impacto em conversão, em volume de negócios, né? Então, eu vou abrir aqui, vou dividir minha tela. Basicamente, né? Também para falar um pouco da central de ajuda. Isso é o tipo de informação que você encontra facilmente na central de ajuda. Eu vou cobrir com vocês aqui, mas qualquer dúvida dessas, né? Enfim, fala para o pessoal da Stace, né? Que eles entram em contato conosco. Mas, por outro lado, né? Vocês podem buscar sozinhos e muito provavelmente vocês vão encontrar aqui na central de ajuda. Mas, basicamente, no Superhost, vamos falar um pouco sobre os quesitos, né? Então, obviamente, você tem que ter um volume de reservas, né? A gente quer evitar aqui que uma concorrência meio desleal, assim, de uma pessoa ter uma reserva e virar Superhost, enquanto alguém que tem centenas tem que trabalhar, né, naquele comentário. Então, basicamente, tem um volume mínimo de reservas para ser Superhost, né? Então, são 10 viagens. E tem como a gente estava falando, né? A gente já falou sobre taxa de resposta. Então, a taxa de resposta tem que ser acima de 90%. Taxa de resposta não só vai impactar seu volume de negócios agora, então fazer uma diferença hoje, como pode te levar a uma categoria de Superhost que faz uma diferença gigante no longo prazo, né? Só para esclarecer, a taxa de resposta seria o quanto você responde, né? Isso, então... Não deixar ninguém sem resposta, seria isso? Exatamente, dentro de 24 horas, né? Então, basicamente, quando um hóspede faz uma consulta com vocês têm 24 horas para dar uma resposta para aquele hóspede. A resposta pode ser feita depois de 24 horas, mas só conta para esse índice aqui dentro das primeiras 24 horas. Então, se vocês não responderem durante as primeiras 24 horas, vocês vão perdendo essa nota aqui. Então, abaixo de 90% não existe a possibilidade de Superhost e chega um ponto de que, se não houver resposta suficiente, o Airbnb, inclusive, suspende os anúncios, né? Então, é importantíssimo, né, esse nível de resposta, né? A regra geral do website é 24 horas, minha recomendação é 10, 15 minutos. Então, coloca o aplicativo do Airbnb no celular e etc. Tem que responder o mais rápido possível, que a diferença é bem grande no volume de reservas. Tá bem? Taxa de cancelamento menor do que 1%. Obviamente, a gente entende que alguns cancelamentos têm que acontecer mesmo. O hóspede está para chegar amanhã e teve um vazamento de água, ou, enfim, uma causa maior, uma tempestade. Tem várias razões porque algum cancelamento tem que ocorrer, né? Então, tem 1% aqui de buffer, mas, em geral, tente ter o mínimo possível de cancelamentos. Isso vai impactar o Airbnb em geral e também impacta a Superhost, mas a regra do Superhost é menos de 1% de cancelamento, tá? Taxa de cancelamento. E agora é o mais importante, né? No último ano corrido, né, 365 dias, a média da sua avaliação geral tem que se manter acima de 4,8. É algo assim, não é fácil, tá? Superhost leva a um volume muito maior de reservas, mas a única razão de por que isso acontece é porque é muito difícil ser Superhost. Então, realmente tem que ser muito bom, tem que ser um anfitrião fantástico, fazer um trabalho fenomenal, e de forma a evitar qualquer tipo de problema. Mais uma vez, a gente vai falar muito detalhadamente sobre isso na apresentação de quinta-feira que vem, então eu mando os detalhes para a Nath para ela passar para vocês sobre essa apresentação, tá? Uma coisa também que não é muito bem entendida, a avaliação de Superhost acontece uma vez por trimestre, no começo do trimestre, e os dados são buscados nos últimos 365 dias até o fechamento do trimestre anterior. Então, a cada 3 meses, nós anunciamos quais são os nossos Superhosts, né, para o próximo trimestre, e isso é reavaliado a cada 3 meses. A gente entende que boa parte desses conceitos aqui tem a ver com volume de viagens, né? Então, isso gera uma oportunidade para vocês, porque como o volume de viagens está menor no momento, a gente removeu esses pré-requisitos. Então, esse pré-requisito do número mínimo de viagens, né? E o pré-requisito de... os dois pré-requisitos aqui de cima, né? Mínimo 10 viagens e no mínimo de 100 noites, os dois foram cancelados nesse momento, porque a gente sabe que não é do controle de vocês a redução no volume de viagens. E um outro anúncio também é que nós vamos manter todos os Superhosts que nós temos no momento até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Uhum. Então, novos Superhosts vão entrar, né, se realmente qualificarem, mas os que atualmente estão vão se manter, contanto que a nota se mantenha acima de 4,8.
Perfeito, perfeito. Então, pelo que eu tô vendo aqui agora, o desafio maior, talvez, para se tornar superhost, para quem quer nos próximos meses se tornar superhost, seria as avaliações, né? Porque a questão da taxa de resposta é uma coisa que a pessoa pode mudar o hábito ali de responder rápido, responder todo mundo, né? A taxa de cancelamento, sim, podem acontecer coisas fora do controle, mas não é a regra, né? Isso, e ainda tem um buffer de 1%, e como vocês agora, por enquanto, suspenderam o primeiro pré-requisito, então eu acho que o foco seriam as avaliações, né? Para conseguir essa taxa, que ela é relativamente alta, né? Justamente para ter esse critério de só os melhores estão como superhosts, né? Então vamos falar um pouco disso, quem sabe, como eu consegui, eu sei que vocês vão cobrir isso um pouco mais no vídeo de vocês, mas se puder dar umas dicas gerais, Felipe, de como a gente conseguir avaliações, além do que tu já falou, né, desses pequenos detalhes, assim, quem sabe tem alguma coisa que o pessoal que está assistindo ainda não se atentou. Tá ótimo, então, né? Então, vamos falar sobre algumas fricções clássicas, né, que acontecem no Brasil, né? Coisas que vocês podem endereçar para evitar um comentário negativo, né? Então, primeira coisa, né? Check-in. Check-in é, em geral, uma forma que os profissionais realmente se atrapalham nesse sentido, né? Como vocês estão tratando de diversos apartamentos, muitas vezes, ou diversos anúncios, às vezes é difícil coordenar tudo, né? Então, é possível que aconteça alguns probleminhas com o check-in, né? De repente o condomínio não deixou o hóspede entrar, ou, não sei, de repente a pessoa se atrasou porque pegou trânsito, então tem uns pequenos problemas aí, né? Eu acho que o grande segredo aqui para resolver essas fricções de check-in é comunicação. Expectativas sendo alinhadas com o hóspede, então comunicação, né? É bom mais comunicação do que menos comunicação. Então, assim, qualquer problema que tenha, avise o hóspede antes, não deixe que seja uma surpresa. Tenha certeza de que se houve algum atraso por trânsito, ou por chuva, ou qualquer coisa que você não possa fazer check-in naquele hóspede naquele momento, indique um café próximo, né, para o hóspede aguardar. Enfim, tenha cuidado em fazer com que a experiência seja boa, por mais que existam problemas nesse momento, né? Então, uma coisa que realmente é uma âncora, né, para muita gente no Brasil, esse check-in pode ser mitigado por comunicação, por uma boa comunicação com o hóspede, né? Como falamos também, um outro que é um peso muito grande é a limpeza, né? Nós tratamos, então, vou cobrir bem rápido, protocolo de limpeza, adote, pratique. Custo-benefício, então, assim, custo-benefício tem dois lados, né, para ele. Vou abrir um pouco mais agora, então. Você pode melhorar seu custo-benefício abaixando o preço, que ninguém quer fazer, né? É o que eu não quero incentivar ninguém a fazer. E você pode aumentar seu custo-benefício por gerar mais valor àquele hóspede, ou seja, ele está disposto a pagar aquele preço, né? Ele gosta, ele quer pagar aquele preço, ele vai dar uma nota 5 pelo serviço que ele recebeu, pelo que ele pagou. É nesse ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, né? No upside, não no downside. Então, assim, mimos, assim, coisas básicas, né? Tenho certeza que o que dá a impressão de custo-benefício, né? Como a Nath falou, você não vai levantar seu apartamento e mudar ele para frente da praia. Você não vai também fazer uma reforma grande agora, especialmente nesse momento de pandemia. Não tem muitas coisas estruturais que podem ser feitas nesse momento, né? Seria uma das mais longo prazo. Mas o carinho, né? Botar umas recomendações para o hóspede, né? Um papel com recomendações próximas do que ele pode fazer. Sal, pimenta, coisas básicas de cozinha, ter certeza que se o hóspede que cozinhar, ele tem as panelas que ele precisa, ferro de passar, secador de cabelo, enfim, uma atenção especial aí que gere um valor adicional sem um grande investimento financeiro. Eu acho que aí fica a maior dica. Muito bom. Eu acho que todo mundo, no fundo, sabe um pouco isso, mas principalmente eu vejo o pessoal que acompanha a Stacy, os clientes da Stacy, que são negócios que estão crescendo, né? Como todo negócio que está crescendo, acaba falhando em alguns pontos, né? Então, de repente, os administradores de aluguel de temporada vão focar em outro tipo de coisa, em crescimento, em conseguir novas acomodações para anunciar no Airbnb, e acabam deixando algumas coisas de lado, porém, isso é uma prioridade, né? Eu acho que a opinião de quem já viu muitos negócios crescendo nesse sentido
é que se você não pode fazer isso, coloca alguém para ficar fazendo isso, né? Dedicado a fazer isso, porque realmente é um investimento que tem um retorno muito grande, não só para virar superhost, mas como para conseguir reservas com reviews ótimos, né? Porque o review aqui nesse negócio é digamos, um dos fatores mais importantes, né, Felipe? Com certeza, né? Talvez seja o fator mais importante, na verdade. É o que gera confiança, né? Um hóspede vindo numa plataforma, reservando um apartamento, uma casa, que não é um hotel estruturado, etc. A palavra-chave aí seria confiança. Então, o hóspede tem que confiar que aquela estadia vai ser boa, né? Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, né? E a forma de gerar confiança é tendo comentários positivos, né? Então, um hóspede vendo você falar que seu serviço é ótimo é uma coisa, né? E tem seu valor, claro que tem seu valor. Mas o hóspede vendo que outros hóspedes que ficaram estão elogiando peça-chave do seu serviço, né? Gera uma confiança muito forte, né? E a questão de comentários negativos que a gente fala bastante aqui, né, de sempre responder os comentários negativos da melhor forma possível, porque um comentário negativo, a gente não pode, de repente a pessoa teve uma estadia por outros fatores e pode ser uma pessoa que realmente quer dar um comentário não positivo para você e não tem como evitar, aconteceu, porém responder da melhor forma possível, com certeza, e sempre deixar claro que vai remediar de alguma forma, imagino, né, Felipe? Com certeza, exatamente. E sempre tem que ter um tom positivo em responder, né? Por mais que você ache que a avaliação do hóspede é injusta ou que aquele hóspede está mal intencionado, você não está respondendo àquele hóspede. Aquele hóspede provavelmente nunca vai voltar para ver sua resposta, né? Você está respondendo a todo o público que vai reservar com vocês no futuro. Essa é a grande chave na hora de você responder comentários, né? Então, responda com um tom de que você ouve que os hóspedes falam para vocês, que vocês ouvem um feedback, de que vocês estão trabalhando para resolver qualquer situação, ou de que realmente aquele caso não ocorreu, que vocês não concordam, mas de uma forma super positiva, né? De uma forma que mostre para os futuros hóspedes, né, que vocês realmente estão interessados, que vocês ouvem, que vocês estão juntos, né, que vocês estão ali. Dito isso também, eu acho importantíssimo, né, tocar nesse assunto quando a gente está falando de comentários, né? Então, existem diversas situações, né, onde a grande maioria absoluta, né, você vê pelo volume de ticket de atendimento do consumidor, etc., né, a grande maioria absoluta dos nossos hóspedes, eles são bem intencionados, né? Simplesmente querem viajar com suas famílias, seus entes queridos, né, e não querem prejudicar ninguém. Mas como vocês sabem, né, quando o volume de alguma coisa é muito grande, sempre tem aqueles maus atores, né, algumas pessoas, alguns indivíduos que estão mal intencionados ali, né? E eu queria falar muito com vocês sobre isso, né? É uma coisa importantíssima, né? A forma de vocês se defenderem desses maus atores é que a comunicação seja toda feita dentro da plataforma do Airbnb. Vou te falar por quê. Digamos que um hóspede está insatisfeito porque o hóspede, de repente, tentou chantagear vocês, né? Falou assim, olha, se você não me der uma noite extra ou não fizer isso, eu vou te deixar um comentário negativo. Esse é o tipo de coisa que o Airbnb não tolera. O Airbnb, inclusive, suspende hóspedes que têm essa atitude. Mas se a comunicação é feita por fora, né, por WhatsApp ou por outros aplicativos fora da plataforma, não tem como a gente fazer essa mediação. Seria a palavra do hóspede contra a palavra do anfitrião. E legalmente a gente não pode tomar parte sem ter provas, né, de que aquilo aconteceu. Então, assim, reformulamos completamente o nosso sistema de mensagem, né? Então, a recomendação aí tenha certeza de que as mensagens são feitas dentro da plataforma. Se um comentário é feito de forma mal intencionada, baseado numa chantagem que aconteceu dentro do sistema de mensagens da plataforma, esse é um comentário que a gente pode trabalhar para remover. Se a chantagem aconteceu no WhatsApp, nada vai ser feito a respeito porque a gente não tem prova, né? Então, só para facilitar para vocês, evitar problema no futuro, tentem o máximo possível usar a plataforma do Airbnb. Muito, muito importante, né? Para qualquer coisa dessa acontecer. Valeu o toque, Felipe, realmente é um ponto muito importante. E outra coisa aqui que faltou na nossa conversa, eu acho que é uma coisa que tu mencionou no nosso último vídeo, eu achei muito legal, de repente vale a pena tocar nesse assunto aqui, que é a questão de que as estadias, elas estão com a tendência de ficar um pouco longas, né, justamente por causa desse período, né? E a gente tem no Airbnb esse recurso de, enfim, desconto para longas estadias, uma semana, um mês. Pode falar um pouquinho disso pra gente? Claro, vamos lá. Realmente essa tendência existe, né? Se você comparar o momento atual com o mesmo período do ano passado, o
o share, né, o percentual das nossas reservas que são de longo prazo é muito maior, né? Com a retomada do turismo no Brasil, né, por mais que devagar, de forma muito cautelosa, existe uma convergência, né, das tendências para um mercado normal, tá? Então, assim, a tendência de longo prazo já não é tão forte quanto era no começo da pandemia, mas ainda assim é muito mais forte que era no mesmo período do ano passado, ou seja, ainda é muito relevante, ainda tem que tomar muito cuidado, né, dar muita atenção a isso. As formas de se trabalhar e se capitalizar mais são descontos mensais, descontos semanais, etc. Né? Eu vou te falar por que isso é importante. A maior parte, né, a maioria das nossas reservas para mais de um mês são feitas em anúncios que têm um desconto mensal. A maioria das nossas reservas para mais de uma semana são feitas para anúncios que têm desconto semanal. Então, realmente existe uma relevância, né, nos resultados, né? A parte de merchandising, né, a Nath é de marketing, né, ela entende também quanto, né, entende talvez melhor do que eu, é extremamente importante. Então, eu acho que entender que ele está tendo que ele está realmente fazendo uma reserva com uma oferta, né, que ele está recebendo uma vantagem. Então, quando se coloca um desconto mensal, vai aparecer o que a gente chama de strike-through, né, que é o preço original com risco, com valor novo abaixo. Poderoso, exatamente. Vocês passam a participar de páginas específicas também, né? Então, uma pessoa procurando uma página, né, ou de uma campanha de marketing do Airbnb para reservas de longo prazo, você oferecendo esse desconto, vocês passam a participar dessas campanhas. Então, é importantíssimo. Outra coisa também que algumas pessoas não se atentam, né? Talvez antes da pandemia, por diversos motivos, vocês colocaram um limite de noites máximas das suas reservas do Airbnb. Máximo uma semana, porque você não queria comprometer um longo período de prazo com uma diária média menor. Ou, enfim, diversas regras, assim, para se limitar o quanto um hóspede pode reservar diretamente no primeiro momento com vocês, né? É interessante, no momento, afrouxar essas regras. Enfim, se fizer parte da sua estratégia, volta depois, no momento de recuperação, mas no momento atual, onde a nível de ocupação não é tão alto quanto vocês gostariam, né? Vale a pena dar uma afrouxada nessas regras. E para vocês que estão tendo muito sucesso, né? E que estão com um nível de ocupação alto, realmente aí é o caso de talvez, né, parametrizar a sua estratégia. Mas eu falo assim, quem quer aumentar a ocupação, quem está tendo dificuldade de gerar uma ocupação alta, afrouxa as regras que deve gerar um impacto maior aí para vocês. Pô, perfeito. Dica muito útil. Acho que não é o momento realmente de ter regras muito estritas, né? Porque todo mundo está passando pela mesma coisa e acho que quem ainda não mudou esse limite de noites, vai lá e muda agora, porque realmente eu nem me lembrei dessa regra, mas realmente é muito importante. Sim, Felipe, pode falar. Uma coisa assim, né? Uma coisa comum, assim, né? A gente passar essas tendências de longo prazo, né? E o anfitrião responder falando, putz, mas eu não tô vendo isso nas minhas reservas, né? Quando vai ver os parâmetros estão evitando que isso aconteça em primeiro lugar. É uma coisa comum, então. A gente se atentem aí, então. E, muitas dicas de otimização, eu acho que todas fazem muito sentido para esse momento. Essa questão das avaliações, sempre muito importante, mas ainda mais importante agora, né? Do tratamento que a gente tem com os hóspedes e tudo mais. Coloquem alguém dedicado a isso, se vocês não podem, se vocês não têm mais o tempo ainda para fazer. Se vocês não têm mais esse tempo disponível para fazer isso, se dedicar a isso. Questão do check-in muito importante também, né? Os nossos maiores clientes aqui na Stays, eles têm pessoas específicas para fazer check-in, clientes que têm muitos apartamentos, por exemplo, né? Então, realmente é uma questão que quem cresce vê como é importante, porque um review ruim, uma avaliação ruim pode prejudicar demais o negócio, né? E é isso, então, Felipe, amei as dicas. É claro que o Felipe não tem tempo para depois responder vocês particularmente, então, gente, a gente tem consultores aqui na Stays para ajudar vocês, abrir com vocês o Airbnb, abrir com vocês a plataforma da Stays, fazer essas otimizações todas que a gente falou aqui. A gente tem gente disponível, vou deixar o link aqui no vídeo também, para vocês falarem um a um aí com os nossos consultores, se quiserem fazer todas essas otimizações que a gente conversou com o Felipe, tá? E fora isso, quer divulgar alguma coisa, Felipe? Sim, última coisa aqui, né? Concordo plenamente com a Nath, o pessoal da Stays é super bem instruído, eles sabem de todas as tendências, sabe? É o melhor canal no momento para vocês realmente optimizarem suas páginas, né?
Dito isso, nós temos essa página também disponibilizada para vocês, né, Hospitalidade Brasil, onde nós damos esse tipo de dica com mais profundidade. É o que a Nath estava falando no começo da ligação, de conteúdo a cada 2 semanas, etc. Né? Então aqui, por exemplo, protocolo de limpeza, a gente falando bem sobre isso, otimização para recuperação, isso aqui são todas as dicas de conteúdo da sua página, né? Melhores práticas, etc. Ferramentas de gestão para múltiplos anúncios e quinta-feira que vem a gente vai falar sobre as avaliações. Então, só para falar da página aqui, e a Nath passa o link para vocês. Super legal, manda o link para vocês, gente. Vocês sabem que a gente manda e-mail toda semana aí com as dicas e agora a gente tem uma página de parceria com o Airbnb para divulgar todas essas atualizações, tá? Todos os links vão estar aqui no vídeo. Beleza, gente? Felipe, brigadão de novo por todas as dicas internas aí, quentes. Claro, pô. É um grande prazer falar com vocês, né? Stays é um parceiro muito querido do Airbnb aqui no Brasil e é sempre um grande prazer e vocês também anfitriões, muito obrigado por participar, qualquer coisa a gente está aqui. Vamos que vamos, bola pra frente. É isso, gente. Quanto mais vocês compartilharem esse conteúdo, quanto mais vocês responderem nos darem o feedback que estão curtindo esse conteúdo, mais a gente vai crescer essa parceria em produção de conteúdo e tudo mais, tá? Então, mandem aí pro pessoal que trabalha com vocês, na empresa e tudo mais, para todo mundo estar alinhado aí nas otimizações que é para fazer. Beleza? Gente, brigadão pela participação, brigadão, Felipe, de novo, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Eu que agradeço, obrigado. Até mais, abraço.